Aqui com o nosso conteúdo, nós estamos falando aqui da NR23 e vamos dar continuidade aqui na situação da condução. Os três elementos que nós falamos aqui anterior, convecção, condução e radiação. Falamos agora da convecção e vamos falar aqui da condução. O que significa condução? Conduzir, né? Já está dizendo condução, conduzir, levar algo a algum lugar, certo? Transferência de calor através de um corpo sólido, leva de molécula a molécula, simples demais. Você pega uma colher aí, uma colher de ferro, de prata, não sei, coloca lá numa chaleira, ou coloca num recipiente com água fervendo, então a partir do momento que você coloca ali, aquele calor vai iniciar na ponta da colher e vai até o final dela, onde você vai acabar soltando, tirando, porque isso ele esquenta de uma forma que pode até queimar sua mão, mas para a gente entender, a condução é dessa forma, entendeu? Ela conduz o calor. Poderia ficar só na ponta da colher, não, mas pela questão da condução, então pode existir um princípio de incêndio por questão da condução. Pega-se fogo em um ambiente e daqui a pouco está queimando outro ambiente. Por que isso? Por causa da condução do calor, entendeu? Da condução do calor. Então, o que acontece aqui? Como nós vemos aqui, outro detalhe aqui, como se fosse um apartamento também, né? Observe que aqui nós temos aqui algumas tubulações de gases ou qualquer outra tubulação que seja de metal ou de ferro, onde se começa a pegar fogo em um ambiente, em um recipiente, e infelizmente esse recipiente acaba sendo totalmente consumido pelo fogo, acaba esquentando esses canos aí, não sei, ou sei lá, esses canos, essas situações, acabam conduzindo o fogo para outro ambiente, e conduz para outro, e conduz para outro. Então, o fogo ele pode existir através dessas situações também, questão da condução de calor, ok? Então, assim, nesse momento eu quero que vocês observem os detalhes e vejam, não perca isso aí, que isso é assunto também de prova, cai essas perguntas nas provas de vocês, e é bom vocês terem essa ideia. Então, nós falamos da convecção, falamos da condução, que é a transferência de calor de molécula a molécula, e vamos falar agora de irradiação. Essa é simples e fácil de entender. Por quê? A irradiação, se você ficar aí aqui na nossa região, o sol um pouco causticante, se você ficar aí uma meia hora no sol, no horário de meio-dia, você vai sentir aí os raios ultravioletas do sol queimando a sua pele. Está aí a milhões de quilômetros de distância, porém o seu calor é tão intenso que acaba chegando a você e acaba queimando a sua pele, certo? Então, da mesma forma também é qualquer fogo. Observe que nós estamos agora com uma situação diferenciada. Que situação diferenciada é essa? As outras duas nós falamos de um ambiente que está ligado ao outro. Esse aqui está totalmente separado, só está próximo, ok? Mas pela gravidade da temperatura, a temperatura muito alta, acabou se pegando fogo em outro ambiente. Por quê? Porque nós tivemos aí um princípio de incêndio provocado por a irradiação, que é a transferência de calor por ondas de energias caloríficas, que se desloca através do espaço, certo? Independentemente, ok? Então é o seguinte, a gente precisa ter isso em mente, porque muitas vezes a gente não consegue entender por que pegou fogo ali e por que pegou fogo acolá. E quando o corpo de bombeiro observa em alguns momentos que eles vão agir, que eles vão trabalhar com isso aí, eles apagam o fogo e eles, no mesmo momento que eles estão apagando o fogo de um prédio, alguma coisa que está queimando, eles estão resfriando outros ambientes. Por quê? Porque ao princípio pode existir um novo foco de incêndio por questão da condução, da irradiação ou da convecção. Então eles apagam o fogo principal ali e no mesmo momento que estão apagando o fogo, eles estão resfriando outros ambientes ali para que o fogo não venha se estender e se alastrar. Ok, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Falamos aqui de alguns conteúdos, então agora vamos entrar aqui na classe do fogo. O fogo ele é classificado. Não é fogo só porque é fogo. Aquilo que eu falei no início, né? O fogo tem lá as suas classes, ele é fogo numa situação, ele pode se transformar em incêndio, é diferenciado. O fogo, nós temos que saber que o fogo ele é controlável. Eu controlo o fogo, que o fogo pode ser até o fogo do bujão da minha casa, lá do fogão, na verdade, vou lá e controlo, entendeu? Mas existe aquele fogo que ele passa de fogo para incêndio, para uma nova fase e não consigo controlar. E agora nós vamos classificar, certo? Vamos lá classificar essa questão aqui, vamos lá. Classe de fogo, ok, pessoal? Classe de fogo. Classe A. Que fogo é esse classe A? Como é que se classifica esse fogo?
classifica através do seu material que queima, certo? Da sua combustão. São materiais de fácil combustão que queimam tanto em superfície quanto em profundidade, ok? Deixando resíduo, por exemplo, madeira, papel, borracha, plástico, o que mais, por exemplo, poderia dizer aqui, madeira, papel, borracha, plástico, panos, são aquele material, pessoal, que queima e deixa cinza, ok? Sacolas de plástico também queima e deixa cinza. Então, são situações que nós podemos denominar que é o elemento combustível do fogo classe A, certo? Elemento combustível do fogo classe A. Isso quer dizer o quê? Que tem o elemento combustível do fogo classe B e do fogo classe C, certo? Ok? Então, é por isso que eu estou dizendo, porque assim, eu falei isso no início, temos que entender porque o fogo não é só simplesmente o fogo, ele tem lá suas classes, ok? Então, para nós entendermos o fogo classe A, aquele que queima em superfície e em profundidade deixa resíduo. Deixou cinzas, deixou resíduo lá, ele é o fogo classe A. Beleza? Agora vamos lá. Vamos agora para o fogo classe B. Certo, pessoal? Fogo classe B. Está aqui no segundo tópico. Fogo classe B. São os produtos que queimam somente em superfície e não em profundidade. O que é que queima em superfície e não em profundidade? São os produtos químicos. Por exemplo, se você colocar um pouco de álcool em um determinado ambiente, no piso da sua casa, se você riscar um fósforo nele, e você observar bem, você vai ver que o fogo está acima do álcool, não sai debaixo do álcool, está acima. Ok? Então, ele queima em superfície e não em profundidade. E outro detalhe, não deixa resíduo, queima, consome tudo. Certo? Isso a gente precisa entender, a diferença de um para outro. Classe A queima em superfície e em profundidade e deixa resíduo. Já o classe B só queima somente em superfície e não deixa resíduo. Ok? Essa é a diferença de um para o outro. São os líquidos e gases inflamáveis. Ok? Vamos falar agora do fogo classe C. Que fogo é esse, pessoal? Classe C. Que tanta classe é essa para fogo? Essa é a realidade. Fogo classe C. Que fogo é esse? É o que ocorre em equipamentos elétricos energizados. Certo? Vamos saber diferenciar. O que tem essa observação? Energizados. Porque nós temos aí um elemento que é material do fogo classe A, porém se enquadra no fogo classe C. Por exemplo, essa TV. Nós falamos que o fogo classe A, ela tem lá o elemento combustível, que é o quê? O papel, o plástico, que é plástico, o material aqui, mas por estar ligado, conectado na energia, né, então ele sai do elemento, sai ali do combustível, que trata do fogo classe A e passa para o fogo classe C, porque está energizado. Agora, a partir do momento que eu identifico aqui que esse elemento é do fogo classe A e ele não está energizado, está desligado, então eu vou combatê-lo com os equipamentos do fogo classe A, porque não está energizado, ok? Mas isso aí eu vou explicar mais na frente para vocês não confundirem. Como eu vou fazer isso? Calma, vamos até lá. Vamos lá. Então, o fogo classe C são todos, né, no caso, ocorrem em equipamentos energizados. Motores, quadro de distribuição, equipamento de modo geral. Ok? Seu liquidificador, a sua televisão, outras e outras situações aí, entendeu? Eles são elementos que são considerados do fogo classe C. Agora vamos falar do fogo classe D, pessoal. Ocorre em materiais pirofóricos, como magnésio, zircônio e titânio. Então isso ocorre em grandes indústrias. Por exemplo, para a gente ter ideia, né? Nós podemos também falar sobre essa questão da bucha de bombril da sua casa, por exemplo. Se você observar, ele é um aço, né? Então, se ele é um aço, ele não está no classe A nem no classe B, porque é aço. E como é que funciona? Então, ele está dentro dessa classificação aqui, classe D. Entendeu? Que isso é encontrado em grandes indústrias, entendeu? O exemplo mais simples que estou dando para vocês aqui é aquela bucha de bombril, por exemplo, né? Sem fazer propaganda, mas lá, uma bucha de aço, de aliar as panelas, lavar as panelas, né? E o que é que acontece? Se muitas crianças, às vezes no período aí junino, no mês de junho, São João, acabam se queimando. Por quê? Porque pegavam, hoje quase não vê mais isso, mas antigamente pegava esse bombril, fazia lá, torcia, acendia e ficava rodando ali e acabava provocando o princípio de incêndio. Mas era aço, agora é um aço finíssimo, é aço que a composição dele
uma bucha, então muito fina. Então ali o calor acaba pegando e pega de um para o outro e acaba promovendo ali a questão desse fogo. Então o fogo classe D ocorre em materiais pirofóricos, magnésio, zincânio, titânio e zircônio, titânio, etc. Ok, pessoal? Beleza? Vamos estar agora falando aqui sobre os tipos de extintores. Entendeu? Vamos falar sobre os tipos de extintores. Ok? Então, agora nós vamos ter um paralelo que nós vamos entender aqui que tipo de extintor é para combater que tipo de fogo é. Ok? Vamos lá para a gente entender. Muita atenção. Nessa, se vocês não conseguirem, volte o vídeo que vocês vão acabar entendendo. Beleza? Extintor de água. Certo? Água pressurizada, água sob pressão. Usado principalmente em incêndio do fogo classe A. Principalmente, quer dizer, tem outra situação que possa ser usado, pode, vamos falar mais na frente. Mas beleza. Principalmente no fogo classe A. Certo? Aí aqui nós temos um quadro, aqui, uma tabelazinha dizendo, ele trabalha com resfriamento, que resfriamento é a retirada do calor. Lembra lá? A gente falou, né? Tirar a retirada do calor, método de extinção, tirou o calor, então aí o fogo deixa de existir. Então nós estamos falando aqui de resfriamento, porque é água é fria, ok? Então assim, para o fogo classe A, que fogo é o fogo classe A? Para a gente lembrar, madeira, papel, borracha, plástico, pano, tudo aquilo que queima e deixa resíduo, queima em superfície e queima em profundidade, deixando resíduo. Fogo classe A. Então o extintor aqui deu certinho, porque é o extintor também classe A. Ok, pessoal? Certo? E fácil de reconhecer esse extintor, como vocês veem aqui, ó, observe ele, tem diversos tamanhos e quantidades. Observe que ele não tem muita coisa aí para você ficar preocupado. Ok? E esse extintor, se você pegar nele, pesa bastante, mais do que os dos outros. E se você tocar nele, bater nele assim com a mão, se você caso não consiga identificar, porque o rótulo dele foi apagado, alguma coisa, você bater, você vai ver um tinido nele. Tinim. Esse é o extintor de água pressurizada, denominado para combater o fogo classe A, que queima em superfície e em profundidade, deixando cinzas, resíduo, beleza? Agora vamos lá na eficiência dele. Para o incêndio, proporcionado pelo material combustível do fogo classe A, ele é eficiente, sim. Para o fogo classe B, que queima somente em superfície e não em profundidade, ele é eficiente. O que é que diz aqui? Não. Para o classe C, pior ainda, porque classe C são equipamentos energizados, então água e energia não se combina, ok? E o classe D também não, ok, pessoal? Então, para a gente entender que esse extintor é eficiente para o fogo da sua classe. Fogo classe A, extintor classe A. Ok? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Tipo de extintor. Vamos lá, falar sobre o CO2. Que tipo de extintor é esse? É um CO2, é um extintor a gás. Ok? Ele é dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, ou CO2. Usado preferencialmente nos incêndios classe B e C. Que fogo é esse? Classe B e C? O fogo classe B e C. B é aquele que queima somente na superfície, não deixa resíduos. C, materiais elétricos energizados, certo? E o mais interessante é que esse extintor é um dos mais eficientes, porque ele age com duas situações aqui. Certo? Ele tem 2 métodos de extinção do fogo. Qual é? Abafamento e resfriamento. Abafamento, por que abafamento? Porque onde existe gás, seja ele qualquer, não vai existir oxigênio, então trabalha por abafamento. Correto? Então, e resfriamento, porque esse gás, essa mistura desse gás é um gás altamente gelado. Certo? Então, ele é eficiente, para que tipo qual a classe de incêndio, na verdade, que ele é eficiente? Classe A ele é eficiente, pessoal? Está dizendo que não. Por quê? Nós entendemos o seguinte, que ele trabalha com abafamento, beleza, e trabalha com resfriamento. Pô, mas o classe A do resfriamento porém é o seguinte, por se tratar de ser um gás, ele trabalha somente em superfície. Ele não vai entrar em profundidade. Então vamos simbolizar aqui uma queima de uma madeira. Ela queima na superfície e queima em profundidade. Do gás ele vai resfriar por cima, mas internamente nessa madeira ele não vai resfriar. E tende-se o fogo ressurgir novamente,
certo? Ah, mas e a questão do resfriamento, do abafamento? Sim, o abafamento também de mesma forma, ele vai abafar e vai tirar dali o que é oxigênio. Mas o fogo classe A, queima em superfície em profundidade, qual é a situação? Vai ressurgir novamente. Então, classe A precisa de ser extinguido. De que forma? Ele precisa ser extinguido. O fogo classe A externo e interno. Ok, pessoal? Vamos concluir aqui esse slide para a gente passar para o próximo. Tudo bem? Então é o seguinte. Então ele é eficiente para o fogo classe B e C. Classe B por que razão? Por qual razão? Classe B porque ele trabalha na superfície. Ok? Ele trabalha na superfície. Trabalhando na superfície não tem nenhum problema. Entendeu? Porque assim, o fogo classe B, ele trabalha de que forma? Pode fechar aí.